aqui em Portugal implementar uma cidade inteligente. Portanto, não é que nós queiramos ensinar a quem quer que seja como é que se faz uma cidade, mas basicamente demonstrar como é que nós podemos contribuir, nós como EDP podemos contribuir para que de facto as cidades possam ser mais inteligentes e em que todos nós sejamos parceiros neste desenvolvimento. E gostaria de começar por apresentar um pouco o que é a EDP, toda a gente sabe o que é a EDP, mas gostaria de mostrar alguns pontos porque são de facto uma grande evolução que se tem verificado naquilo que é a EDP. A EDP já vem, é uma empresa que basicamente é construída a partir de um conjunto de pequenas empresas locais e que logo a seguir ao 25 de Abril cria a EDP. Mas mesmo essa EDP não é exatamente igual à EDP como nós estamos a trabalhar agora e portanto gostava de chamar a atenção particularmente para que esta apresentação que eu venho fazer está perfeitamente ligada à estratégia do grupo, um pouco por todo o mundo, e que é reconhecido também por um conjunto de entidades independentes como um dos líderes mundiais em termos daquilo que é o desenvolvimento de sustentável, basicamente com desenvolvimento de baixo carbono, portanto baixo carbono, com um nível neste momento de produção de renováveis, seja eólica ou seja hidroelétrica, bastante significativo. Bastante significativo e em que de facto poderão ver nesta apresentação que muitas das receitas de Portugal, deste momento de Portugal, com origem Portugal, já são uma parte menor daquilo que é o grupo neste momento atuado em termos globais. Em particular, a EDP Distribuição, e esta apresentação é muito sobre aquilo que é a EDP Distribuição, é uma empresa que está focada nas redes, portanto não venho aqui apresentar também todos aquilo que são os grandes negócios das outras áreas, das outras unidades de negócio da EDP, mas muito focado naquilo que é a rede de distribuição. A rede de distribuição é esta que neste momento serve para qualquer coisa como 6 milhões de consumidores, tem neste momento mostrado uma boa evolução em termos daquilo que é a qualidade de serviço e em que os níveis de eficiência também são muito elevados. A energia, como podem ver, é distribuída em Portugal um pouco aqui na costa ocidental e depois também um pouco no Algarve, o que significa que de facto temos que ter uma rede que de certa forma responde a estas necessidades e em que eu diria que um terço desta energia é para aquilo que são os serviços, é aquilo que é a indústria e também aquilo que tem a ver com o conjunto da indústria. Não é? Em termos do foco principal da minha apresentação, tem a ver como é que nós evoluímos, nós em termos de grupo evoluímos com os desafios crescentes que neste momento se deparam à sociedade globalmente, com uma redução significativa do carbono, mas é que no caso da EDP nós de facto achamos que há aqui uma oportunidade muito grande, porque muito desta redução do carbono se vai basear no aumento de eletrificação da economia em termos de desenvolvimento, quer a nível dos transportes, quer a nível também da eficiência da sua utilização e com a introdução particularmente das renováveis e das soluções que venham a mostrar como uma evolução. E entrava diretamente no grande desafio que neste momento todas as empresas ligadas à distribuição e mesmo ao transporte de energia se deparam, que é com a mudança das redes. As redes tradicionalmente, como sabem, vêm dos grandes centros de consumo para os consumidores finais, portanto com tensões cada vez mais baixas, com secções cada vez mais baixas, mas nos últimos anos de facto há uma mudança radical em termos daquilo que é a estrutura desta produção de energia. Começam a surgir um conjunto de microprodutores que, particularmente com a fotovoltaica, com a produção fotovoltaica, se conjugado com o padrão da procura, o resultado final é este. Imaginem um pouco o que é uma cidade normal, com a rede de transportes, e em que de repente a ponta de utilização dos transportes é exatamente a altura em que há menos utilização desses transportes. Portanto, toda a rede tem que ser dimensionada, a sua gestão começa a ter que gerir a energia também que vem do lado dos consumidores, portanto há aqui uma bidirecionalidade da rede da energia que tem que ser gerida. A própria gestão da procura, por exemplo, reparem as consequências desta situação para as centrais tradicionais de energia. Estas centrais que estavam preparadas para entrar nesta altura do pico, neste momento têm que estar à espera
de terem uma ordem para entrarem. Portanto, isto na prática, a maior parte delas não está a funcionar neste momento. E obviamente tem que haver soluções também do lado do consumo, com soluções de storage, e o próprio mixing e o pricing de energia muda radicalmente. Portanto, tudo isto aqui está neste momento a condicionar fortemente aquilo que é o setor tradicional da energia e, como vocês vão ver, traz um impacto muito grande em termos daquilo que nós estamos neste momento a desenvolver. Aqui um pouco para mostrar as consequências daquilo que são os desafios históricos, em que basicamente o que é necessário era ter aqui uma boa qualidade de serviço e uma boa eficiência operacional, quando, em termos daquilo que são atualmente as smart grids, começamos a ter soluções de metering, de renováveis ligadas em qualquer ponto da rede, de automatização e sensoring da própria rede, de eficiência e da ligação dos veículos elétricos. Portanto, há aqui uma mudança radical daquilo que era o modelo tradicional da distribuição e de todo o setor da energia. Por outro lado, claramente nós, e este chamado Smart Grid Thinking, que a EDP tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, está fortemente ligado àquilo que nós consideramos que será um grande esforço que se vai fazer a nível das cidades, onde, como já foi dito antes, a maior parte da energia é consumida e onde existe também o maior número de emissões de CO2. Por isso, de facto, a EDP está neste momento com um envolvimento muito forte naquilo que são as soluções sustentáveis e das smart grids, e coordenada também com tudo aquilo que é as redes de veículos elétricos, ou até que são as iniciativas, nomeadamente a iniciativa da Covenant of Mayors europeias, e onde há um conjunto de cidades portuguesas que estão aqui envolvidas. Portanto, há aqui uma ligação muito forte em termos daquilo que nós estamos a fazer com estas iniciativas. A solução de Smart Energy que nós desenvolvemos, ou Smart Grid, que começámos a desenvolver aqui em Portugal, pensamos que também tem um modelo bastante interessante em termos de modelo de negócio, porque na prática consegue potenciar um conjunto de benefícios a nível de todos os stakeholders nesta cadeia de energia. Desde logo do consumidor, porque começa a ter possibilidade de ter microgeração e, portanto, facilita a sua produção própria, e neste momento há situações onde, de facto, a energia que ele produz tem que ser aceita pela rede, e, portanto, a rede tem que ter condições para isso, mas também pode desfrutar de um conjunto de melhor conhecimento da forma como consome, e, portanto, o seu poder negocial aumenta significativamente. O próprio regulador passa a ter uma situação muito mais transparente e pode melhorar muito mais a situação. A economia nacional, penso que pode melhorar porque há um conjunto de empresas que podem trabalhar junto da EDP, que têm vindo a trabalhar junto da EDP, e o próprio fornecimento de energia também, claramente, tem aqui um conjunto de novos serviços que podem ser disponibilizados, e, obviamente, a distribuição também vai fazer estes investimentos, porque há claramente aqui também ganhos na própria distribuição, nas próprias empresas de energia com este tipo de soluções. E foi assim que nós, de facto, quando decidimos onde é que íamos demonstrar a solução que estávamos a desenvolver, optámos por escolher uma cidade que não é só uma cidade, é todo o município de Évora, por causa da sua dimensão. A sua dimensão já é significativa, já com mais de 50 mil habitantes, e fomos cobrir toda a infraestrutura do município com qualquer coisa como 30 mil EDP boxes que nós temos que instalar em casa de cada um dos consumidores, com todo o conjunto de infraestruturas existentes, mas também era importante ter logo desde o princípio um forte envolvimento dos parceiros locais, desde o próprio município, a universidade e até as associações de consumidores que também trabalharam connosco ao longo deste tempo todo e têm continuado a trabalhar. Para além de também ser uma cidade onde fazia parte dos 25 pilotos em Portugal da rede de carregamentos de veículos elétricos, e portanto era importante nós também mostrarmos esta integração. E tudo isto são um pouco imagens do que é que nós fomos entretanto montando em Évora e digamos, e outro aspecto importante também, que era, no fim de contas, mostrar como é que uma cidade milenar como Évora, onde era muito importante o impacto visual, e portanto, sendo uma cidade que faz parte da Unesco, da rede da Unesco, portanto, seria importante mostrar como é que nós conseguimos fazer este trabalho numa cidade com estas características. E isso, de facto, foi um trabalho que, desde trabalhar com os mídias locais até ao envolvimento do município, como eu disse, disponibilizar equipamentos para que as pessoas pudessem
gerir melhor os seus consumos, levar lá o Energy Buzz a Évora para mostrar às escolas como é que poderiam trabalhar este tipo de problemas, a colaboração com a Universidade, como eu disse, e ter também a informação disponibilizada no site. Era muito importante que todo este trabalho fosse também um processo de aprendizagem da própria EDP, não só em termos de interação com o consumidor, mas também como é que nós estamos a fazer este trabalho. E isto, de facto, eu costumo destacar aqui, em termos daquilo que são os smart grids tradicionais, e costumo dizer que isto não é um smart meter, isto não é um controller, e isto não é middleware. Porque, de facto, este equipamento que vocês veem aqui, que nós substituímos dos antigos contadores, são equipamentos que ajudam a gerir a própria rede. Por exemplo, neste momento em Évora, se há um cliente que tem um problema a nível da sua casa, o operador no call center da EDP consegue logo, por interrogação deste device, saber se o problema é na rede ou se é na casa do cliente. E, portanto, o cliente tem logo uma informação, no caso específico de Évora, de qual é a expectativa para resolver o problema, ou se ele o pode logo resolver em casa dele carregando num botão, por exemplo. Por outro lado, este equipamento também tem uma ligação aos equipamentos que o cliente possa ter em casa. Portanto, isto é, o cliente em casa pode ter um conjunto de displays, e estes displays são displays desenvolvidos por pequenas empresas que trabalharam juntamente com a EDP, em que nós lhes disponibilizamos o protocolo de comunicação que é disponibilizado por esta EDP Box, para ele poder oferecer serviços. E há um conjunto de empresas que neste momento estão a testar os seus produtos, ou já testaram os seus produtos em Évora. Por outro lado, este equipamento aqui é um equipamento que são instalados a nível dos postos de transformação e que permitem logo uma monitorização e uma integração de toda a gestão da rede, integrada com esta informação toda que vem daqui destes equipamentos. Por outro lado, esta comunicação que depois segue aqui para os sistemas centrais é uma forma também de integrar todo este sistema naquilo que são os serviços corporativos da própria empresa. Isto, por exemplo, obrigou a desenvolver um conjunto de interfaces, dezenas de interfaces com os equipamentos que já existiam, por exemplo, para permitir que um cliente que telefone consiga logo ser alocado a este equipamento que está instalado no terreno, na sua casa. Este é o tipo de solução que foi desenvolvido com uma rede local, e em que esta rede local, como eu disse, tem um protocolo que foi disponibilizado pela EDP, de maneira a que qualquer fornecedor deste tipo de serviços possa trabalhar online com este equipamento. É possível, por exemplo, no meu PDA, ver neste momento quanto é que estamos a produzir numa pequena instalação de ensaio de microgeração que temos em Évora, ou quanto é que estamos a consumir na loja. No mesmo instante. Isto é possível saber, ou por consulta de um PDA, que se poderá até demonstrar se houver necessidade. Ou se houver interesse. Relativamente a outro aspecto que era importante, que era fazer uma demonstração dos benefícios para o consumidor final, foi muito importante que nós também testássemos e pudéssemos demonstrar qual era o impacto que neste momento de facto tinha a disponibilização deste tipo de infraestrutura. E em Évora, depois de mais de um ano de análise dos consumos, nós podemos neste momento afirmar que este tipo de infraestrutura, com os equipamentos todos que existem espalhados pela cidade, conduz a um ganho de eficiência médio de 3,9%. Estou a falar de consumos médios, portanto é comparar toda a população de Évora com com o grupo de controle que nós tínhamos, que não tem este tipo de infraestrutura, ou que pelo menos não sabe que tem, e portanto não pode utilizar o mesmo tipo de serviços. Isso exigiu um trabalho bastante profundo de segmentação dos clientes. Como é óbvio, um cliente com uma garagem não terá a mesma necessidade em termos de serviços que tem um cliente que tem um pequeno comércio e onde quer gerir, por exemplo, a gerir à distância o que é que consome e o que é que está a produzir. E então, dessa segmentação permitiu que nós disponibilizássemos alguns equipamentos, por exemplo, neste nível mais baixo, digamos, de consumos e de potência contratada. Por exemplo, seria necessário apenas disponibilizar tipo SMS e dizer ao cliente: atenção, este mês está a consumir mais 10%, mais 20% do que consumiu no mês passado. E, portanto, isto são serviços simples que permitem disponibilizar um conjunto de informações bastante importante. Para outros, como eu disse, com os clientes num segmento de maior consumo e de maior potência contratada, com certeza que
uma integração num tablet será um serviço que será muito mais eficaz do que os sistemas de informação de SMS. Isto é um exemplo que eu também gosto de mostrar, porque é um trabalho que nós fizemos. O que é que se passa? Foi um trabalho que nós fizemos junto do Museu de Évora, e o Museu de Évora tinha passado por um processo de rebuilding, de renovação muito recente, tinha um sistema muito sofisticado, por exemplo, de gestão do ar-condicionado, de iluminação, e quando nós tivemos o primeiro contacto, eles, por exemplo, disseram-nos que achavam que qualquer informação ou qualquer tipo de ação provavelmente não iria induzir um grande ganho em termos de eficiência. E ficaram muito surpreendidos quando começaram a ver o surgimento de alguns picos durante a noite, durante a madrugada, às 10 e tal, a principal utilização era aqui, o que os levou a investigar o que é que se passava. E de facto verificaram que havia aqui um potencial muito elevado ainda de ganhos e, por exemplo, o valor que eles obtiveram na altura em que tivemos a monitorizar estas situações foi de qualquer coisa como 16%. Há outros casos também de institutos públicos com que trabalhámos e em que esses ganhos chegaram a mais de 20%. Mas isto basicamente o que resulta é de muitas vezes perceber, por exemplo, que um sistema sofisticado pode ser utilizado, por exemplo, às 6 da manhã, pelo pessoal que vai fazer as limpezas ou pelo pessoal que vai fazer as rondas, de utilizar o tal sistema sofisticado para ligar tudo, por exemplo, e ter que haver orientações específicas a essas pessoas para que de facto não façam isso. Portanto, isto não tem muito a ver, como também já se é dito aqui muita vez, não tem muito a ver com a tecnologia, tem muito a ver com os comportamentos, mas também com uma demonstração de como é que de facto, qual é o perfil de consumo. Há necessidade de disponibilizar esta informação não muito para além daquilo que é o contacto que hoje em dia se tem com a energia, que é a conta no final do mês. Há a possibilidade, de facto, há um potencial muito elevado na forma como se pode potenciar estes ganhos em termos de eficiência. Falou-se de iluminação pública, foi também um teste que fizemos lá, até porque a própria Câmara gera a iluminação pública em termos de horário e, de facto, também fizemos a substituição das lâmpadas tradicionais com o cuidado, como podem ver aqui, de utilizar praticamente as mesmas luminárias, mas em que internamente a lâmpada era mudada e, portanto, ligada a sensores, permitia fazer uma gestão mais eficiente da energia. Isso é um trabalho que também foi feito com a Câmara, mas eu queria também chamar a atenção para aqui, relativamente à iluminação pública, é preciso notarmos que estamos a falar de um consumo global em termos de eletricidade que não ultrapassará 4% do consumo global. Portanto, acho que claramente aqui o potencial maior está a nível dos edifícios e da forma como nós conseguimos fazermos este consumo a nível da utilização normal. Como eu disse, a rede de veículos elétricos era importante também testar e nós, portanto, havia 5 cidades envolvidas, mas particularmente Évora era aquela onde nós nos interessava também testar a sua integração na rede. E, portanto, neste momento, estes polos que são utilizados estão perfeitamente integrados também nesta infraestrutura e há um controle de como é que estes consumos podem ser melhorados. Chamava a atenção aqui para um aspecto importante, porque de facto esta integração é fundamental, porque com o desenvolvimento das renováveis, muitos destes equipamentos, seja em casa ou seja aqui, podem ser utilizados como um potencial muito forte em termos daquilo que é o armazenamento de energia que é produzido em excesso das renováveis. E, portanto, a integração destes sistemas todos é fundamental na maneira como são geridos de uma forma holística e não particularmente caso a caso e da maneira como isto depois é gerido. Quanto ao InnovGrid, o InnovGrid neste momento é um projeto que tem um grande envolvimento internacional, há um conjunto de projetos, participamos em projetos europeus neste momento num montante global na ordem dos 50 milhões de euros, portanto, óbvio, com um conjunto de parceiros. Alguns deles são neste momento coordenados pela EDP, como este o Sustainable, mas há outros projetos grandes, o EcoGrid, o Reservice, o Grid Boost e Cloud, são outros projetos em que participamos, não como coordenadores, mas onde de facto é muito importante ter esta visão de como é que todos estes negócios, como podem ver aqui, há um conjunto desde os veículos elétricos até à microgeração, que podem ser claramente potenciados com este tipo de soluções de uma forma mais integrada. Em concreto, temos um projeto muito focado a nível das Smart Cities, que é o InSmart, que está previsto começar agora este ano, em 2013, que envolve um conjunto de parceiros
inclusive a própria cidade de Évora também está envolvida, a EDP também, e portanto pensamos que poderá ser uma boa oportunidade para continuar a desenvolver os novos conceitos que estamos aqui a apresentar. Quanto à visibilidade de Évora, de facto é significativa. Nós neste momento, de pessoas, eu tenho aqui uma fotografia do Príncipe Carlos a visitar Évora, não sei se recordam, ele quando cá esteve fez questão de ir visitar Évora, inclusive visitou um cliente, um pequeno cliente de Évora, para ver como é que ele tinha integrado os seus consumos. Mas enfim, é um dos exemplos, porque de facto em termos de nacionalidades, já são mais de 30 nacionalidades que visitaram o projeto, mais de 1000 visitantes, o número continua a aumentar. Por exemplo, este fim de semana vamos ter uma delegação do Parlamento Polaco que vai visitar o projeto, porque tem muito interesse em ver como é que nós estamos a fazer este trabalho em Évora. O reconhecimento do projeto também tem sido bastante motivador para toda a equipe que tem estado envolvida. Portanto, eu recordo que aqui em 2007, quando começámos com o projeto, foi começar praticamente com uma folha em branco, mas em 2011 o projeto Inovo foi selecionado pela Comissão Europeia por um departamento, uma direção da Comissão Europeia, Joint Research Center, como da single case study de todos os projetos de Smart Grid que havia na altura na Europa. Mais de 200 projetos na altura foram identificados e o Inovo foi selecionado como single case study. Isso depois foi documentado em relatórios que foram produzidos em 2012, quer pela JRC que pela Electric. Estão aqui as capas dos relatórios, mas também está aqui o site onde eles podem ser consultados e onde toda a análise do conceito de Smart Grid e o impacto das Smart Grids foi baseado naquilo que era o Inovo Grid depois desta seleção. Houve também aqui um prémio que eu também gostaria de chamar a atenção, do Utility FD em 2012, e mais recentemente, já em 2013, houve um reconhecimento do Inovo Grid como um projeto que é uma iniciativa industrial europeia, o EGI, que foi reconhecido como um Core Project. Portanto, neste momento o Inovo Grid tem o label Core Project for EGI. Dos 4 projetos que foram selecionados, o único projeto nacional é o Inovo Grid, os outros são projetos europeus, como o EcoGrid, por exemplo, do qual também participamos. Enfim, um tema que também tem sido aqui debatido é como é que estes projetos podem ser financiados, e muitas vezes tem que se também aproveitar estes projetos para lançar desafios. E um dos desafios que foi até considerado como bastante inovador em termos da Europa foi aquele que foi respondido pela própria ERSE, que é um regulador português, que é se de facto nós, em termos de uma utility que vende energia, se nós queremos prover uma maior eficiência, portanto uma redução do consumo ou da energia que transita pelas redes, que modelos é que podem servir para financiar este tipo de projetos. E então a ERSE definiu aqui um modelo que, no fim de contas, para aquilo que for considerado projetos inovadores, Smart Grid, há um prémio de remuneração de mais 1,5% para responder exatamente ao risco que há, porque não sabemos exatamente qual é o resultado, antes de vermos, de facto, o impacto que tem este tipo de soluções. E, portanto, isto é uma das soluções, por exemplo, que pode ser estendida para outros setores e que na Europa, neste momento, estão a olhar para este tipo de situações. Por outro lado, a própria ERSE também, eu gostava de chamar aqui a atenção, desenvolveu uma análise de um conjunto de alternativas para desenvolver estas soluções, aqui focados mais no Smart Metering, e chegou à conclusão que, de facto, de todas as soluções, todas elas apresentavam um NPV positivo, com exceção de uma solução, que era uma solução que apresentava um NPV negativo, mas que era basicamente baseada numa solução 100% de GPRS. A solução com um NPV positivo, ou mais elevado, era uma solução que replicava bastante bem aquilo que nós estamos a fazer em Évora, que é uma mistura de comunicações entre PLC e GPRS. Aqui chama a atenção, por exemplo, o regulador, a ERSE considerou no estudo 2% de eficiência, chama a atenção que nós estamos neste momento a obter em Évora 4%, com tendências de permanência, e considerou de facto que o rollout começou em 2014 e estendia até 2022. Este rollout de facto ainda aguarda uma decisão do Governo, portanto, em qualquer altura, nós pensamos estar em condições de poder responder a esse desafio quando for lançado. Continuamos, de qualquer forma, passamos de Évora agora para novas localizações em Portugal, um pouco para estudar novas tecnologias que podem ser utilizadas a nível das comunicações,
ver também se de facto há aqui grandes diferenças entre o Norte e o Sul, se as condições de rede também podem ser significativamente diferentes. Enfim, são tudo desenvolvimentos que nós começamos em 2012 e que vamos estender isto a mais 100 mil EDP boxes. Terminava aqui a minha apresentação mostrando que, de facto, estas soluções não são soluções que apareçam já pré-formatadas. No caso do InnovGrid, eu gostava de dar aqui um exemplo de quando começámos em 2007, desenvolvemos uma parceria apenas com empresas tecnológicas portuguesas, desde a FASEC, a Contar Jans, a Lógica na altura era a Edifor, e com o Inesco Porto. Foi um trabalho que fizemos, e o Inesco Porto aqui trazendo logo para nós a academia, porque de facto era muito importante fazer esse trabalho, envolvendo, digamos, aquilo que na altura nos pareceu que era a universidade com maior desenvolvimento neste tema. A partir de 2009, quando nós começámos com este desenvolvimento e fomos na prática demonstrar que ele era possível funcionar no terreno, já configurámos mais um ACE para que de facto envolver aqui os nossos parceiros também no risco que está associado a este tipo de desenvolvimento. E em 2011, que é já com uma solução, começámos em 2011, uma solução já em mercado aberto e em que já tivemos que abrir aos novos fornecedores e também estudar soluções de interoperabilidade. Portanto, isto aqui é uma apresentação que mostra que de facto não há uma solução como é que se constrói uma cidade. Há várias possíveis soluções que têm de ser desenvolvidas e analisadas ao longo do tempo. Terminava, portanto, dizer de facto e confirmar que a nossa aprendizagem em Évora mostra que é muito importante trabalhar logo com serviços muito focados a nível dos consumidores finais. As soluções têm que ser demonstradas, não podem ser soluções que podem aparecer, têm que ser demonstradas e mostradas. E devo dizer, por exemplo, em Évora, a estrutura local da EDP não está a trabalhar, isto não é um piloto, e eles estão a trabalhar noutra realidade, eles estão a trabalhar nesta realidade. Portanto, é uma solução e muitos do interesse que a solução tem revelado tem resultado exatamente disto, das pessoas verem como é que se pode o negócio focar já o desenvolvimento sobre estas novas soluções. Como eu disse, portanto, a solução está perfeitamente alinhada com a estratégia da EDP. É importante este desenvolvimento porque isto não é uma solução que se construa num ano e nesse ano fica concluída. É uma iniciativa que vai continuar, trabalhando com parcerias europeias. É muito importante, a aprendizagem que se faz neste trabalho é fundamental, só assim teríamos acesso a projetos na ordem de 50 milhões de euros, como eu referi antes. De outra maneira é impossível mobilizar esses recursos em Portugal e apenas com estes parceiros que começaram esta iniciativa. E, portanto, aquilo que eu disse no princípio era a forma como terminava, que basicamente aqui o nosso grande objetivo é que disponibilizar uma plataforma que permita a construção, de facto, das Smart Cities. Se quiserem ver como é, Évora está lá, tem uma loja aberta, podem visitar em qualquer altura e ver como é que estamos a trabalhar com a população e, enfim, com as soluções que estamos a montar. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado.